A graça e a paz, meus queridos irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gosto de ler um texto com você que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 26 e 27, que nos fala assim: Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vindo a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Interessante que o profeta Jeremias foi um homem que Deus usou durante 40 anos para profetizar a uma nação extremamente surda, uma nação que não queria dar ouvidos à voz do Senhor. Jeremias, ele não só profetizou durante 40 anos, como ele viu a abominação do povo se tornando cada vez pior, ao ponto do Senhor enviar então a Babilônia, invadir a nação, destruir a cidade, destruir o templo e levar cativo um povo. A Bíblia nos fala, no livro de Lamentações, escrito por Jeremias, que a nação estava em total miséria, a tal ponto de mães matarem os próprios filhos para comerem. A situação se tornou extremamente danosa. Tudo por causa do pecado e como consequência do pecado. Não que Deus não enviasse os seus profetas para avisar. Avisou. Mas o povo se fez de surdo. O povo se voltou para idolatria. Começaram a adorar deuses fabricados por eles mesmos, buscando desses deuses o conforto, o consolo, porque eram deuses surdos e mudos que, entre aspas, falavam que eles queriam ouvir, e não aquilo que a Bíblia estava dizendo, aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, aquilo que os profetas estavam dizendo. Haviam falsos profetas que diziam que o povo queria ouvir. E é nessa que eles falavam que o povo queria ouvir, o povo estava dando crédito, ouvidos a esses homens, a essas pessoas, e não a voz de Deus. Porque a voz de Deus é uma voz que muitas vezes traz uma palavra muito dura. E as pessoas não querem ouvir isto. Jeremias, durante 40 anos, ele profetizou. Ele não só profetizou, como ele viu a decadência de uma nação ao ponto de chegar à Babilônia e destruir a nação. Então nós observamos aqui no profeta Jeremias uma situação adversa, um momento difícil, quando o Senhor deixa bem claro, vocês estão fabricando deuses de pedra, vocês estão fabricando deuses que não são deuses, deuses de madeira. Vocês dizem, olha só o que diz o verso 27, e diz a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Ou seja, deixaram Deus de lado, mas na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da situação adversa, buscavam então o Senhor. Só que haviam quebrado a aliança com o Senhor. Nós observamos o tempo todo o Senhor avisando, chamando a atenção da nação. Olha só o que diz o capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Aqui no capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, 8 diz assim: Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Olha só, o Senhor está avisando. Volta para mim, se retrate, se reconcilie. Volte a adorar de forma correta para que eu não castigue vocês de tal maneira que vocês se tornem uma desolação. Mas não deram ouvidos à voz do Senhor. Tanto que o rei já pegava as profecias de Jeremias que eram escritas no rolo e jogava no fogo, porque não queria ouvir o que o profeta Jeremias estava falando, com ouvidos completamente surdos em relação à voz de Deus. Olha só o que diz o capítulo 14, o verso 14, melhor dizendo, do capítulo 6. 6, 14 e 15, o Senhor fala assim, preste bem atenção. Curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Isso eram os falsos profetas dizendo. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão. Diz o Senhor. Paz, paz. Ah, isso é bom de ouvir. Não tem coisa melhor. Só que a paz que os falsos profetas estavam pregando estava entrando em contradição com a palavra do Senhor. Ou seja, botava panos quentes sobre um povo que precisava de correção, precisava ser
voltar-se para o Senhor. Aí nós encontramos no verso 22 e o verso 23, desse mesmo capítulo, dizendo assim: assim diz o Senhor, dizendo a respeito da Babilônia, mostrando como seria essa nação, como eles atacariam, o que eles fariam. Preste bem atenção. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte. É uma grande nação, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. E diz mais: trazem arco e dardo, eles são cruéis, e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. O Senhor não deixou de avisar, o Senhor não deixou de trazer ao coração daquele povo uma palavra de reconciliação para que eles se retratassem. Deus sempre levanta os seus profetas. Tanto que a primeira profecia que nós temos na Bíblia se encontra lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Quando Adão pecou, foi o momento que Deus então teve que agir na história, profetizando a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então, no momento que o homem pecou, Deus levantou seus profetas para corrigir o seu povo, para trazer a reconciliação. Tanto que a palavra de Deus nos fala lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse que o Senhor colocou em nossos lábios a palavra de reconciliação. Ou seja, Deus enviou o seu Filho à terra para reconciliar o homem consigo. Quem deu o primeiro passo para a reconciliação foi o próprio Deus. Nós é que brigamos, nós é que quebramos a aliança, mas o Senhor se volta para o seu povo, tentando trazê-los de volta. E é isso que nós encontramos aqui. Só que os homens estavam fabricando deuses. No momento que os homens fabricam deuses, se afastam de Deus. Buscam cada vez para si deuses que não são deuses, que na verdade falam o que eles querem ouvir. E eu quero pensar com você exatamente sobre isso. A primeira lição que a gente aprende aqui em relação a essa fabricação de deuses, podemos dizer assim, é que o Senhor sempre envia os seus profetas. Deus nunca deixou de enviar seus profetas. Ninguém pode dizer assim: eu não ouvi, eu não sabia, não me contaram, não me avisaram. Não, Deus sempre avisa. Aqui no capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia aí no capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, a palavra foi a Jeremias, a palavra de Deus: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Senhor está levantando este homem como profeta de Deus para trazer o povo à reconciliação e ao arrependimento. Deus nunca deixou de avisar a nação. Deus nunca deixou de falar com você e comigo. Deus sempre envia os seus profetas. A palavra de Deus é como um espelho para nós. À medida que eu leio a palavra, ela revela a minha situação espiritual. Por isso que muitas pessoas não leem a Bíblia. Quando leem só aquilo que interessa. Palavras que são acalento. Palavras que trazem somente um refrigério para a alma, quando deveriam ouvir a Bíblia como um todo. E não palavras que trazem somente um conforto espiritual. Nós muitas vezes não precisamos de conforto espiritual. Nós precisamos mudar a nossa história de vida. Paz, paz. É bom nós ouvirmos, mas o Senhor nem sempre prega paz, paz. Aqui o Senhor envia os seus profetas. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Aqui o Senhor está dizendo que lembra da sua mocidade, da mocidade de Israel, quando seguiu o Senhor, quando tinha compromisso com Deus. Mas à medida que o tempo foi passando, e isso se tornou uma grande nação, se afastou de Deus, indo atrás de outros deuses. Não quero dizer para você, Deus sempre envia os seus profetas. A situação que nós estamos enfrentando hoje a nível mundial não foi por falta de aviso. Deus levantou homens, mulheres, seus profetas, suas profetisas, pessoas compromissadas com Deus para trazer uma palavra para a nação, para a sua igreja, para o seu povo. Mas muitos não deram ouvidos à voz do Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que se o Senhor envia os seus profetas, então nós somos indesculpáveis perante Ele. Olha só o que diz o verso 4. O verso 4 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e a todas as famílias da casa de Israel. Mas aí ele continua dizendo assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E no verso 6 ele diz assim:
e se perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que nos guiou através do deserto como uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Onde está esse Deus que operou sinais e maravilhas? Eles viviam como se Deus não existisse mais. Eles viviam como se o Senhor não estivesse presente entre eles. Ou seja, os seus ouvidos estavam tapados para ouvir a voz do Senhor. Aí eles começaram a questionar a misericórdia, a graça de Deus. Irmãos, Deus sempre viu seus profetas, então nós somos indesculpáveis perante Ele. Outra coisa que é importante nós alertarmos, que o Senhor não só envia os seus profetas, mas o Senhor fala das consequências amargas do desvio da nação, do povo, da igreja. O Senhor não só envia os seus profetas, mas Ele envia os seus profetas com a palavra, com a intenção de trazer o povo de volta à correção, à vida santa, através da correção. Olha só o que diz o verso 19, desse mesmo capítulo 2, preste bem atenção no verso 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Mas preste atenção no texto. A tua malícia te castigará. Não é Deus que estava castigando. Deus estava deixando de abençoar. Deus não estava pesando a mão, pisando sobre... Não. Deus simplesmente tirou a mão e permitiu que a sua malícia se voltasse contra eles mesmos. Muitas pessoas falam assim: Deus me castigou. Não, Deus simplesmente deixou de abençoar. Deus se afasta. E no que ele se afastou, as coisas começaram a ocorrer de forma contrária. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, que o Senhor sempre levanta seus profetas. E não é de hoje que o Senhor tem levantado homens, mulheres, pessoas com a palavra para corrigir a sua igreja. O que nós estamos vivenciando hoje é a falta de compromisso com Deus. E o mundo vai de mal a pior. Eu não quero dizer com isso que não existam pessoas sérias. Existem. Só que as máscaras caem. É diante da crise que as pessoas se revelam. É diante da crise que as pessoas começam a se mostrar, na verdade, quem são. E quem ouve a palavra do Senhor e não as pratica, embora por cima você veja, parece que está andando na presença do Senhor, mas o fundamento, a fundação é que faz a diferença. Nós não estamos falando de viver de aparência, nós estamos falando de gente compromissada com Deus, enraizada. Gente que lançou alicerce. Porque a palavra do Senhor nos fala assim, lá no capítulo 7 de Mateus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, lá no finalzinho do Sermão do Monte, ele começa a falar exatamente isso. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína. Ninguém está livre do problema, da dificuldade. Mas quando nós estamos bem alicerçados na palavra do Senhor, na nossa fé, essas crises vêm, mas a nossa fé não é abalada. O que nós temos visto são muitas pessoas sendo abaladas, não emocionalmente, mas na sua fé, na sua vida espiritual. Espiritualmente estão totalmente abaladas, longe do Senhor. E se alguém oferecer algo, outra entidade se levantar, oferecendo qualquer benefício, certamente vai correr para essa entidade, porque quer os benefícios dessa terra e não compromisso com Deus. É isso que nós temos visto, essas máscaras estão caindo, apesar da ordem use máscaras. Outra coisa que nós entendemos aqui em relação aos profetas que o Senhor levanta, que sempre o Senhor levanta os seus profetas para corrigir o seu povo. No verso 30, desse mesmo capítulo 2, o Senhor diz assim: em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Eles não só não ouviram a disciplina, como matavam os profetas de Deus. Está diferente hoje? Não. Hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas, além de não querer ouvir a voz de Deus, tentam tapar a boca daqueles que são voz de Deus, ou vozes de Deus, no decorrer da história. Essas vozes que o Senhor tem levantado, a voz de Deus não está calada.
As pessoas que não estão dando ouvidos à voz do Senhor. A voz de Deus continua sendo proclamada. A palavra do Senhor continua sendo ministrada. As pessoas que não querem dar ouvidos. Outra coisa que nos chama a atenção em relação a essa ação de Deus, em relação aos profetas que o Senhor levanta aqui, levanta hoje ainda. A segunda lição é que muitas pessoas são infiéis a Deus, dizendo que são suas servas. É isso mesmo. Tem muita gente que diz ser servo do Senhor, mas não tem compromisso com Deus. São pessoas infiéis dentro de nossas igrejas. Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, por que nós temos tantos problemas na igreja? Tanta fofoca, maledicência, tanta briga, tanta divisão. É porque nós temos dentro das igrejas muitas pessoas que não são convertidas ao Senhor. São até religiosas, até bons religiosos, mas não são pessoas compromissadas com Deus, com a sua palavra. São compromissadas com o estatuto da igreja, são compromissados com os tijolos da igreja, são compromissados com qualquer coisa, menos com Deus. Por isso que nós temos tantas brigas, tantas discussões. É o caso de Israel nessa época. Olha só o que é que diz o capítulo 2, verso 7. Não vamos ler todo o texto não, mas olha só o que é que diz o verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses do seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Eles entraram na terra, comeram do melhor da terra, e depois blasfemaram o nome do Senhor. Ou seja, eles não reconheceram o seu benfeitor. Olha só o que diz o verso 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Olha só, irmãos, eles blasfemaram o nome do Senhor, eles não reconheceram a benfeitoria do nosso Senhor. Assim como hoje muitas pessoas estão servindo ao Senhor pelos benefícios somente, não pelo prazer de estar na sua presença. Não reconhecem o Senhor como seu benfeitor. E mais uma vez eu repito, e com tristeza eu falo isso, se hoje se levantar alguém oferecendo qualquer benefício para muitas igrejas aí, muitos vão atrás, ainda que não seja da parte de Deus. Porque não querem compromisso com Deus, querem benefícios da parte de qualquer entidade. Mas menos de Deus, não importa quem seja o Deus. O importante é sermos beneficiados. E a situação, infelizmente, é esta. Olha só o que diz mais o texto. No verso 13, olha só o que diz. Preste bem atenção no verso 13 do capítulo 2. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que eles começaram a se ver? Autossuficientes. Nós não precisamos de Deus. Eles abandonaram as cisternas, sabe? O manancial, melhor dizendo, eles abandonaram o manancial de água pura e cavaram cisternas que nem retinham as águas. Essa autossuficiência tem gerado exatamente isto. Por isso que Jesus, lá no capítulo 7 de João, quando ele está naquele grande dia da festa, no final do grande dia da festa, Jesus se levanta e diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede. Por isso, quando Jesus estava na cruz, falei recentemente sobre isto, quando Jesus estava na cruz, ele disse, tenho sede. A sede que Jesus estava dizendo ali não era sede de água, não era sede natural, era sede de Deus, sede do Deus vivo, porque antes ele havia falado, Deus meu, por que me desamparaste? Esse mesmo Espírito nós precisamos ter, essa sede de Deus, esse desejo de ter Deus no nosso coração. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, diz o salmista. Essa é a sede que nós temos que ter. Mas o povo cavou cisternas rotas que não retêm as águas, deixaram o manancial das águas vivas, deixaram o manancial de águas vivas, diz o Senhor através da boca de Jeremias. Vocês estão cavando cisternas que nem água retém.
Quantas pessoas se acham autossuficientes porque têm bens, porque têm posses, porque têm isso, porque têm aquilo, mas só que não tem Deus. E quem não tem Deus, não tem nada. Outra coisa que nos chama a atenção em relação a esse texto, que não se vendo culpados, eles começaram a pecar. Já que não há pecado, não há culpa. Já que não há culpa, não há pecado. Essa era a visão deles. Olha só o que diz o verso 31. Preste bem atenção desse capítulo 2. Diz assim: ó, que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti. Eles se viam escravos de Deus, quando na verdade eles eram livres no Senhor. Eles estavam se tornando escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos da sua própria empáfia, dessa autossuficiência. Estavam agindo como Satanás agiu. Como Satanás começou a tentar Eva e disse: olha, Deus não quer que vocês sejam semelhantes a Ele, por isso que não quer que vocês comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto. Então a desobediência gerou essa calamidade toda. A calamidade entrou em Jerusalém, destruiu a nação, o povo foi levado cativo para a Babilônia, simplesmente por causa do pecado. Outra coisa que eu quero pensar com você ainda nesse texto, para a gente estar encerrando. A terceira coisa que a gente observa nesse texto é se nós não dermos ouvidos, irmãos, hoje, à voz do Senhor, nós também vamos fabricar nós próprios deuses. Os nossos próprios deuses serão fabricados por nós também. Verso 26 do capítulo 2 diz assim, verso 26 a 28 que lemos: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonha os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, toda a liderança juntamente com o povo, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto, mas, em vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. É um livramento. Nós podemos fabricar deuses? Podemos. Nós podemos ter o Mamon como nosso Deus, nós podemos ter a nossa autossuficiência como nosso Deus, nossa arrogância, nossa empáfia. Podemos achar que somos melhores do que os outros, muitas vezes porque nós temos isto, temos aquilo, porque nós temos a melhor teologia. Não adianta termos uma melhor teologia se não tivermos Deus do nosso lado. Porque muitas vezes nós temos compromisso com a teologia, mas não temos compromisso com Deus. O que existe de teólogos, entre aspas, aí, ateus, não são poucos, não são muitos. Então, quando nós fabricamos nossos próprios deuses, nós passamos a desacreditar do Senhor, das suas palavras, e passamos a ser escravos do quê? Da mentira. Porque no verso 14, olha só o que diz o verso 14 do capítulo 2. Preste bem atenção. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque pois veio a ser presa. O Senhor pergunta: você é escravo ou você é livre? Ela era livre, mas ela se via escrava de Deus. Ela não achava que ela estava livre. Por isso que quando o Senhor questiona os fariseus, ele diz: nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. O Senhor fala: vocês são filhos do diabo, vocês têm como pai o diabo. Aqui estava acontecendo a mesma coisa. Estamos sendo escravos de Satanás, porque a liberdade nós encontramos em Jesus Cristo, no Senhor. E somos propensos a fabricar nossos próprios deuses? Somos. E como corremos esse risco? Nossa empáfia, nossos achismos, nossa visão distorcida da palavra, tudo isso, irmãos. Hoje nós estamos vivenciando um clima extremamente difícil no mundo, mas a culpa, mais uma vez eu afirmo, é da igreja que não deu ouvidos à voz do Senhor, que não se retrata, que não se reconcilia, que acha que a solução pode vir de um presidente. A nossa solução não está no homem, a nossa solução está em Deus. Nós temos que buscar de Deus. Lógico, nós temos que fazer a melhor escolha na hora de fazer uma votação, mas não temos que votar pensando assim: esse vai resolver o problema. Não. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, ajude-nos. Ajude-nos. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração hoje em relação a essa situação toda que o nosso país está vivendo.
Nós temos que orar, pedir a Deus que tenha misericórdia, perdoe nossos pecados e restaure a nossa terra, porque nós erramos, porque nós falhamos, porque de alguma forma nós fizemos algo que não deveria ser feito. Então todos nós precisamos do Senhor. Mas quantos estão fabricando deuses, buscando esses deuses fabricados e esquecendo o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra? Por isso que no Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tem gente que confia em carros, tem gente que confia em cavalos, tem gente que confia no fulano, no beltrano, no médico, no plano de saúde. Meu irmão, a nossa confiança está no Senhor. E é do Senhor que vem a solução para nossas crises, para os nossos problemas. Por isso, que muitas pessoas têm o Deus de riqueza como seu Deus. O Deus que cura e que restaura as suas necessidades espirituais ou emocionais, melhor dizendo. Hoje a psicologia tomou conta dos púlpitos. E aquilo que é pecado as pessoas chamam de crise, de traumas. O pecado em si, as pessoas dizem, não, isso aí não é, isso aí é uma consequência, tem jeito, vamos, olha, você tem que se aceitar como você é. Meu irmão, nós temos que ser confrontados com a palavra. É a palavra de Deus que muda a nossa vida, muda a nossa história, é ela. A vida não é fácil para ninguém. Por isso nós temos que aprender a confiar no Senhor e crer que Ele pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. O Deus fabricado é um Deus feito pelos homens. Se é feito pelos homens, Ele vai falar o que eu quero ouvir, o que eu gostaria de ouvir, aquilo que eu desejo ouvir. Mas o Deus da Bíblia fala o que eu não quero, o que eu não gosto, aquilo que muitas vezes me ofende. Mas é a palavra de Deus. O remédio às vezes é amargo, mas é a solução para o meu problema. O remédio é amargo, mas é através dele que eu alcanço a bênção maior, a vida eterna. E por fim, quarta lição que a gente aprende aqui é que nós precisamos vigiar para nós não cairmos no mesmo erro de Judá. No verso 32, no capítulo 2, o Senhor nos fala assim: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Podemos cair no esquecimento, esquecermos Deus? Podemos. Podemos errar, podemos falhar, mas aí é hora de nós nos reconciliarmos com o Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. A Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos de um Deus que cuida de nós, mas um Deus que mude a nossa história no sentido de nós nos reconciliarmos com Ele, permitir que a sua correção, que muitas vezes é dura, mas é necessária para termos uma vida santa e irrepreensível, uma vida abençoada, uma vida com propósito, uma vida com a razão de ser. Devemos obter conhecimento a partir da Bíblia, e não a partir das nossas emoções. Nós precisamos aprender, irmãos, não podemos esquecer de Deus. Como é que eu esqueço de Deus? No momento que eu coloco as minhas emoções na frente e não a palavra de Deus. Eu não sou guiado pelas minhas emoções, não posso ser guiado por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Aí eu penso dessa forma. Você pode pensar de várias maneiras, mas é a Bíblia que é a nossa direção, a Bíblia que é a nossa bússola. E o Novo Testamento é o que norteia a nossa vida hoje. Pastor, mas você está lendo o Antigo Testamento porque são palavras de Deus que mostram uma realidade que também está no Novo. Quantas pessoas estão fabricando deuses hoje? Quantas pessoas estão se afastando do Senhor hoje? Quantas pessoas estão andando na contramão de Deus hoje? Por isso que nós precisamos ter a nossa vida baseada na palavra, e não nas nossas emoções, não nos nossos achismos, não naquilo que eu acho que é importante, mas naquilo que a Bíblia diz que é necessário para a minha vida. Corremos o risco de fabricar deuses, de sermos fabricantes de deuses? Corremos. Por isso, eu quero deixar essa palavra com você. Volte para a palavra. Peça perdão a Deus. Se retrate com o Senhor. E deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Pense nisso, meu irmão. E cuidado. Vigie. Para que a sua vida, que a minha vida, não seja como Jerusalém, que foi invadida e destruída e colocada abaixo. E que Deus tenha misericórdia de você e que tenha misericórdia de mim. Que Deus te abençoe. E guarde essa palavra. Amém?